Bom, hoje vamos falar de JCP, Juros sobre Capital Próprio. Essa semana o ministro Haddad sinalizou sobre o possível fim do juros sobre capital próprio. Eu vou falar aqui um pouquinho o que é juros sobre capital próprio, para botar todo mundo na mesma página, e no final eu vou dar a minha opinião a respeito dessa notícia. Mas antes já faço aquele convite, se você gosta de investimentos, se inscreve aqui. Bom, vamos botar todo mundo na mesma página? O que é JCP? JCP é um mecanismo que as empresas utilizam, que tecnicamente é como se fosse um dividendo. Porém, na DRE, no demonstrativo de resultado do exercício, as empresas elas têm a deliberalidade de jogar uma despesa que chama juros sobre capital próprio. Esse juros sobre capital próprio será pago aos cotistas, ele é proporcional ao capital que a empresa tem investido dos acionistas, e isso aí sai como uma despesa. E o que acontece quando sai como uma despesa? Pode ser dedutível do imposto de renda. Então, esse juros sobre capital próprio é uma despesa que sai do resultado da empresa, vai direto para os acionistas antes de pagar imposto de renda. E de fato o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem esse mecanismo. Se não me engano, foi criado na década de 90 esse mecanismo. Foi de certa forma um lobby aí das empresas de capital aberto, num período que vinha de uma inflação alta no Brasil. Então acho que tem um motivo histórico para existir, né? O Brasil tinha uma inflação muito alta e a empresa pagar um imposto de renda sobre um capital que veio lá de trás me parecia injusto. Bom, vamos lá. Por que o governo está fazendo isso? Querem dinheiro, né? A PEC da transição traz um rombo fiscal enorme e, obviamente, precisa ter imposto que pague a festa, né? A estimativa do governo, ou melhor, a estimativa que existe, não é nem do governo, uma estimativa de mercado que tem circulado, é que isso traria de 6 a 7 bilhões de receita, que é uma receita relevante para o governo, né? A PEC acho que custou 150 bilhões de reais, ajuda a pagar um pouco as despesas excessivas que o governo trouxe, né? O ministro falou que não necessariamente vai ser extinto, que pode ser, entre aspas, aperfeiçoado, ou seja, vai ser de 6, 7 bilhões para baixo, se isso for ocorrer. Qual é a minha opinião a respeito disso? Bom, o Brasil já é, dos países emergentes, um dos que mais cobra carga tributária do mundo. Se a gente quer ter empresas que sejam competitivas em nível global, a gente não pode botar um peso muito grande nas costas dela, né? As empresas brasileiras competem globalmente, né? A economia é global. Empresas como uma Vale, uma WEG, são empresas que competem no mercado internacional, né? E essas empresas têm que carregar essa carga tributária, enquanto os competidores delas que estão localizados em outros países não têm uma carga tributária tão alta. Então, a partir do momento em que nós colocamos uma carga tributária excessiva em cima das empresas nacionais, a gente perde competitividade no mercado internacional. Isso é meio óbvio, é você querer correr uma corrida de 100 metros e bota uma mochila com peso dentro nos nossos corredores. Eles vão se tornar menos competitivos, eles vão ter que ralar muito mais só para compensar esse peso que tem nas costas, né? O Brasil hoje, paga 34% de imposto de renda, né? Esse é o imposto médio, os bancos pagam até mais, ali na casa de 40%, até um pouco mais, enquanto a média global é 20%. Né? O Brasil compete com empresas que pagam muito menos imposto do que nós, né? Então, a partir do momento que a gente tira, de certa forma, a única coisa que as empresas brasileiras têm de vantagem, a gente bota mais peso nas costas das empresas, né? Eu até acho que talvez não devesse existir mais o JCP, só que isso aí tem que ser compensado com uma queda do imposto de renda, porque senão as empresas brasileiras não vão conseguir competir. E se as empresas não conseguirem competir,
elas vão eventualmente fechar ou ter uma escala bem menor do que poderiam, e no final do dia vai ser menos emprego e no final do dia vai ser menos arrecadação, né? Depois, quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre impostos e quanto que os indivíduos e as empresas aguentam, depois procura aí o conceito de curva de Laffer. Me parece que em vários aspectos o Brasil já está cruzando o ponto ótimo da curva de Laffer. Nós aumentamos a tributação e a arrecadação cai, né? Vamos ver o quanto que isso vai desestimular novos investimentos no Brasil. Quem vai ser mais afetado por isso? Vai ser os bancos, né? Porque os bancos eles têm uma tributação maior que a média das empresas, são empresas grandes, lucrativas, mas se a gente for estudar um pouco a história recente, né, o aumento de tributação que os bancos tiveram ao longo dos últimos anos, passando da tributação média para uma tributação de 40%, depois para 44%, o que a gente pode ver? Que os bancos continuaram extremamente lucrativos. O que os bancos fizeram? Eles repassaram para o consumidor os custos a mais que eles tiveram. No final do dia é mais spread bancário. Se existe uma despesa para um banco e é para todos os bancos, ainda mais num segmento oligopolizado como é o setor bancário no Brasil, o que acontece? Esse preço ele é repassado para o consumidor, né? Através de mais tarifas, através de um crédito mais alto, mais caro. Então, não pensem que a partir do momento que tira o JCP, isso, entre aspas, prejudica os bancos, vai sair lucro dos bancos e vai para o bolso do consumidor, de alguma forma. Não vai. Os bancos vão repassar esse custo. Provavelmente a gente vai ver uma inflação de tarifas, vamos ver spreads bancários mais altos, vamos ver na prática aí para você consumidor, todos os produtos bancários, entre eles o crédito mais caro, né? E crédito mais caro significa menos investimentos, né? Então, eu fico triste quando eu vejo aumentos de tributação, porque no final do dia vai só resultar em mais inflação, em menos investimentos no Brasil, eventualmente termos um desemprego estruturalmente mais alto que os outros países emergentes. Basta você ver, isso já acontece. O desemprego do Brasil ele é maior do que outros países emergentes que estão mais ou menos nas mesmas condições que nós, né? Isso aí, de certa forma, é reflexo do custo Brasil, né? Não só tributos maiores, como investimentos não tão bons em infraestrutura, né? Aliás, esse é outro aspecto. Acho que já chegamos à conclusão de que botar mais dinheiro na mão do governo não significa melhores investimentos. A iniciativa privada, em vários aspectos, tem se mostrado mais competente na alocação de capital. Então, a minha leitura, né, para fazer aqui o conjunto da obra, é que eu não sou necessariamente contra o fim do JCP. Só que eu acho que tem que ter uma contribuição, uma compensação, né? Se o objetivo é simplificar a estrutura tributária do Brasil, beleza, extingue o JCP e faz uma compensação na redução do imposto de renda. Agora, só extinguir e não ter essa compensação é mais carga tributária para as empresas do Brasil, e isso vai se refletir em tudo isso que eu falei. Provavelmente de cara já vamos ver uma inflação vindo do segmento bancário com tarifas e juros mais altos, tá bom? Então beleza, pessoal, o que você acha do JCP, da extinção do JCP? Eu quero saber, bota aqui nos comentários, e o melhor comentário vai ganhar uma Suno Black, tá bom? A gente se vê nos próximos vídeos.